Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre dois tipos de resistência à ação à insulina. Você sabia que existem dois tipos diferentes? Vamos começar com o mais diferente, creio eu, para vocês, que é a resistência central à ação à insulina. Isso acontece no fígado, então nós temos o hepatócito, que é a célula do fígado, e consequentemente existe uma resistência central à ação à insulina aqui. Esse paciente ele pode ter um quadro de sobrepeso, obesidade, ele já pode ter um acúmulo de gordura no tecido adiposo, visceral, subcutâneo, e ele também poderá ter já um excesso de gordura aqui no fígado. E essa gordura, ela leva a um processo que leva à resistência à ação à insulina. A gente sabe que a insulina, naturalmente, ela é especialmente liberada após uma sobrecarga, especialmente de glicose. Então, após uma refeição, nós temos a liberação de insulina, que vai estimular a captação de glicose por todos os tecidos. Ela pode estar envolvida com translocação de GLUT4, para a membrana plasmática do músculo e do adiposo, assim como ativação de enzimas importantes para a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato, que são as enzimas hexoquinase e glicoquinase. Então, em qualquer tecido, a insulina estimula essa via de captação de glicose. Nesse sentido, quando existe então essa insulina atuante, ela acaba estimulando a captação de glicose, mas por um outro lado, ela bloqueia as vias de produção hepática de glicose, que é a via da gliconeogênese e a via da glicogenólise. Só que o excesso de gordura nesse fígado acaba levando a todo um quadro, muitas vezes inflamatório, e ativação de uma proteína chamada de proteína quinase C. E essa proteína quinase C acaba impedindo a ativação desse receptor de insulina. Tradicionalmente, quando nós falamos em insulina, quando ela se liga no seu receptor, existe uma ativação, uma fosforilação, uma doação de fosfato no resíduo aqui de tirosina. E nesse sentido, nós temos toda uma cascata intracelular com ativação do complexo IRS1, assim como a via da PI3-quinase-AKT, que está envolvida com vários processos. Se de repente eu não tenho uma ativação adequada dessa insulina, porque eu não tenho uma fosforilação adequada nesse resíduo, nesse aminoácido, o que normalmente pode acontecer é ativação em outro resíduo, em outro aminoácido, como por exemplo treonina e serina. Nesse sentido, então, essa inflamação, esse processo, essa gordura muitas vezes acumulada nesse tecido pode gerar um prejuízo nessa sinalização da insulina. E, consequentemente, se eu não tenho a sinalização correta da insulina, não existe eficaz captação de glicose, assim como existe maior liberação das enzimas envolvidas com a gliconeogênese e com a glicogenólise. Então vejam bem, esse paciente, além de não captar glicose pelo fígado, ele acaba aumentando a produção hepática de glicose e essa glicose sai aqui do fígado e vai para a circulação, causando hiperglicemia nesse paciente. Mas nós temos mais, né? Nós temos, por exemplo, uma resistência à ação à insulina que pode acontecer no adiposo e no músculo também. Aqui a questão é um pouco semelhante. Eu trouxe o adiposo para vocês porque eu acho que o músculo, muita gente já fala sobre ele, né? A questão é, músculo e adiposo têm envolvimento com translocação de GLUT4. Quando existe uma resistência à ação à insulina, existe um prejuízo na translocação de GLUT4 e, consequentemente, captação de glicose. Então vejam que nós temos, por exemplo, fatores inflamatórios como interleucina 1, TNF-alfa, que estão envolvidos com a ativação desse complexo IKK, que consequentemente leva a uma fosforilação do complexo IKB, NF-κB, e esse NF-κB migra para o núcleo dessa célula do adiposo, reduzindo a expressão de genes envolvidos com a produção de GLUT4. Então vai bloquear, vai reduzir a expressão, a quantidade desse gene, que é o SLC2A4, que é o gene que codifica a proteína GLUT4. Nesse sentido, então, nós temos uma redução da quantidade de GLUT4 e, consequentemente, nós podemos ter uma redução na translocação de GLUT4 também, por conta especialmente desse processo inflamatório que acontece. Então, são as duas coisas, redução na produção e redução na translocação de GLUT4. Além disso, outros fatores, como a própria gordura também do adiposo, pode prejudicar essa via, assim como também o excesso
de AIDs, que são os produtos de glicação avançada. Então, a hiperglicemia pode potencializar esse aspecto. Além disso, nós sabemos que o LPS, lipopolissacarídeo, também ele pode prejudicar essa via, reduzindo a produção de GLUT4. Quando nós falamos em translocação de GLUT4, nós temos então uma via da insulina que está envolvida com essa ativação e essa translocação de GLUT4, o que também está acometida numa resistência periférica à ação à insulina. Então, quando nós falamos em resistência periférica à ação à insulina, isso está acometendo o músculo e o adiposo e, consequentemente, o paciente não capta a glicose eficientemente. Então veja, o paciente tem dois tipos principais de resistência à ação à insulina. No músculo e no adiposo ele não capta tanta glicose assim, e no fígado, além de não captar, ele passa a produzir mais glicose. Ambas situações levarão a um quadro de hiperglicemia nesse paciente e ele pode vir a ter um quadro de diabetes por conta disso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.